Começa agora o Jornal da Câmara e estas são as manchetes de hoje. Frente Regional em Defesa das Mulheres é lançada na Câmara. Fórum Municipal Permanente de Segurança Pública retoma reuniões. Vereador verifica obras para evitar enchentes e pontos de alagamentos na Vila Resende, Parque Nossa Senhora das Graças e Vila Sônia. Caminhada encerra a Semana da Acessibilidade e Fórum Municipal Permanente da Pessoa com Deficiência. CADME é homenageado pela Câmara. Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Câmara. O presidente da Câmara, vereador João Manuel dos Santos, retomou as reuniões do Fórum Municipal Permanente de Segurança Pública no último dia 17. O encontro aconteceu no plenário e contou com a presença de representantes das forças policiais, autoridades e membros da sociedade civil. Debater resultados e apontar sugestões. Estes foram os principais objetivos da reunião do Fórum Municipal Permanente de Segurança Pública, promovida pelo presidente da Câmara, vereador João Manuel dos Santos, no último dia 17, no plenário. Para ele, o momento de retomada das atividades é de extrema importância, já que incidentes recentes fizeram com que parte da frota de ônibus do município parasse de circular em alguns bairros da cidade. Nós não podemos, não admito de maneira alguma que nós recuemos a tal ponto de deixar o bandido determinar onde vai o ônibus ou não. O criminoso que incendeia os ônibus é que nós vamos ficar acuados com esse pessoal. A população não merece isso aí, não pode isso acontecer. O prefeito, na verdade, nós vamos estar discutindo com ele, discutindo com os representantes do prefeito, tem que, na verdade, impor. As primeiras reuniões do fórum aconteceram há mais de 2 anos e resultaram no documento Piracicaba Mais Segura e em algumas conquistas, como o crescimento do efetivo da Guarda Civil Municipal, a promoção de campanhas de conscientização, o aumento da fiscalização no trânsito e a instalação de mais câmeras de vigilância nas ruas. Mas a situação ainda preocupa. Hoje o déficit da polícia ela é conhecida, o déficit das guardas municipais são conhecidos. E essa reunião de todas as entidades para cada um propor, na medida da sua experiência dentro da sua área, só vem a contribuir para as melhorias na nossa segurança pública. O padre Marcelo Salles, da paróquia São José, representou a Diocese de Piracicaba no encontro e comentou sobre a importância do debate sobre a segurança pública. É importante que esse fórum traga para o município de Piracicaba e também para toda a região interesses que beneficiem todo o público, toda a população e possa diminuir a violência e tantas outras coisas que afetam as nossas famílias e a nossa sociedade. Participaram também da reunião o vereador Matheus Erler, o capitão Silas Romualdo, comandante da Guarda Civil Municipal, a major Adriana Isgrineiro e o capitão Colombo, do 10º Batalhão da Polícia Militar do Interior, o delegado Ricardo Fiore, da Polícia Civil, e representantes do SENAC, da Câmara de Dirigentes Logistas, do FUNSEG, do Conselho Tutelar 1, além de assessores e diretores da Câmara de Piracicaba. O vereador Dirceu Alves da Silva esteve com moradores da Vila Resende para verificar o problema das enchentes na rua Dom Luiz de Bragança e, a pedido do vereador, a prefeitura construiu mais bocas de lobo. Veja a reportagem. Moradores da Vila Resende convivem há anos com enchentes na rua Dom Luiz de Bragança. A pedido do vereador Dirceu Alves da Silva, do PPS, a prefeitura aumentou o número de bocas de lobo no local para solucionar o problema. Toninho da Viola, morador do bairro, foi um dos que reivindicaram a melhoria. Mais ou menos a gente convive com isso aqui mais de 40 anos. Faz 27 anos que eu moro aqui, né? Então, sempre teve esse problema de água, né? De enchente. E agora parece que vamos tentar amenizar, né? Com a equipe da prefeitura, vamos ver o que vai acontecer. Se vai melhorar. Creio que vai melhorar. O vereador Dirceu Alves da Silva
falou sobre a reivindicação dos moradores e a intervenção da prefeitura. Esse aqui é um problema antigo que o pessoal dessa rua tem, é o problema de águas, de água fluvial, água de chuva na verdade, né? Essa água ela desce aqui de várias ruas do entorno aqui e ela chega nesse ponto, ela acumula e ela não tem vazão, suficiente para ela escoar essa água e ela acaba inundando algumas casas. Então está sendo executado mais 2 bocas de lobo para que essa água dê vazão. E neste mesmo dia, Dirceu esteve em outros 2 pontos de alagamentos, sendo um deles no Parque Nossa Senhora das Graças e outro no Vila Sônia. O vereador Dirceu Alves da Silva, do PPS, recebeu reclamações de moradores do Parque Nossa Senhora das Graças devido ao acúmulo de água nas esquinas das ruas Ângelo Florindo com Américo Chiodi. O parlamentar esteve no local acompanhado de funcionário da Secretaria de Obras para análise do problema e o encaminhamento de sua solução. Aqui foi executada uma obra aqui de recuperação de asfalto e galeria e na verdade teve um ponto aqui que ficou um desnível. Então na verdade eu acho que vai ser colocado uma boca de lobo aqui, mais uma boca de lobo para retirar essa água que acumula nessa esquina. Basta uma chuva mais forte para o posto de saúde e a farmácia municipal do Vila Sônia serem invadidos pela água. A falta de calhas, rufos e desnível no calçamento provocam o problema. O vereador Dirceu Alves da Silva, do PPS, esteve no local e já fez uma solicitação à prefeitura para que o problema seja sanado. Essa cobertura ela é feita e não tem calha, não tem condutores. Então essa água, do jeito que ela cai do telhado, ela cai diretamente na calçada aqui e vendo inundar as dependências internas porque devido ao desnível. O desnível que tem da calçada para dentro do prédio é muito pouco. Eu acredito que aqui, vendo pessoalmente, dando uma percorrida no prédio todo, eu acredito que aqui é simplesmente um problema de calha, né? E condutor que venha jogar essa água na rede que tem a tubulação para escoamento de água. Na última sexta, o vereador Chico Almeida fez uma visita à sede do projeto Avanço, localizado no bairro Jardim das Flores. O projeto Avanço promove atividades recreativas, educacionais e religiosas para crianças. O principal objetivo é a inclusão daqueles que vivem na periferia, afastando-os das drogas e violência. Uns 30 anos que a gente tem esse projeto mesmo de lidar com a criançada e a família todinha das crianças aqui do bairro. Umas 50 crianças vêm assim certinho, né? E no carnaval vem na base de umas 100 crianças. Olha, artesanato, tênis, joga tênis com as crianças, futebol e várias coisas assim que a criançada gosta, pintura, né? E também a gente instrui a família como conviver em família, com amor e dedicação com os outros. Chico Almeida falou sobre o valor do projeto à comunidade. A gente vê que tem pessoas dedicadas a trabalhar em prol das crianças e isso nos deixa muito felizes. Deixar bem claro que aquilo que o nosso mandato como vereador puder ajudar, contribuir, a gente vai estar aí fazendo parceria, conversar com o prefeito para estar trazendo alguns recursos para esse projeto, para que amanhã ou depois esse projeto trabalhe com mais crianças, tenha mais atividade para as crianças. Esse é o nosso trabalho, o nosso papel. Foi lançada na Câmara a Frente Regional em Defesa dos Direitos das Mulheres do aglomerado de Piracicaba. O objetivo principal é coibir o alto índice de violência contra as mulheres. O vereador José Antônio Fernandes Paiva é um dos idealizadores da frente. O vereador José Antônio Fernandes Paiva, do PT, fez o lançamento no último dia 18 da Frente Regional em Defesa dos Direitos das Mulheres do aglomerado de Piracicaba, que pretende discutir os direitos específicos das mulheres e propor políticas públicas para garantir esses direitos.
Só em Piracicaba, entre os meses de janeiro e julho, aconteceram 28 casos de estupros, dados confirmados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo. Olha, os dados que trazem, né, os municípios, elas são alarmantes. Porque o que acontece, né, Vitor? Quando se cria a Delegacia de Defesa da Mulher, você já tem um grande aumento, né, em função de que você terá uma delegacia especializada, ela não vai precisar ir numa delegacia onde ela é atendida junto com todos os demais delitos e, na maioria das vezes, por pessoas que não estão incorporadas ao direito de defesa da mulher. Depois da outra decisão de que qualquer denúncia, né, ela tem que ser aberto o inquérito para apurar, não pode mais o denunciante ou a vítima abrir mão de que esse processo tramite e vá para frente. Então, esses índices continuaram muito grandes. Com relação ao que as mulheres ainda necessitam do ponto de vista de organização pública de defesa dos direitos da mulher, resolvemos instrumentalizar isso com uma frente, né, regional de defesa dos direitos da mulher, que será um braço da frente parlamentar da Assembleia Legislativa, da qual uma das participantes bastante presentes nessa luta é a deputada Ana Perugini. A deputada estadual do PT, Ana Perugini, que coordena a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres na Assembleia Legislativa, prestigiou o lançamento da Frente Regional e falou com a nossa reportagem sobre o tema. A organização da frente aqui é um fator de organização das mulheres. Nós precisamos de nos movimentar e reivindicar políticas públicas novas e a implementação da Lei Maria da Penha no combate à violência doméstica e também no combate ao índice de estupros que tem aumentado principalmente no interior do estado de São Paulo. Para aplicar a Lei Maria da Penha, nós precisamos de juizado especial, nós precisamos do centro de referência da mulher, nós precisamos de casa-abrigo, nós precisamos de delegacias que funcionem 24 horas com atendimento especial para a mulher. Não dá para colocar uma delegacia de atendimento à mulher junto com uma delegacia de crimes comuns, porque a mulher vítima de violência, ela é diferente de alguém que foi assaltado, de alguém que foi roubado. E isso precisa ser encarado pelas autoridades, por aqueles que têm de fato o poder de mudar a história aqui no estado de São Paulo, que teve a primeira delegacia da mulher colocada aqui, que hoje conta com 129 delegacias em todo o estado, em 645 municípios, e somente uma funcionando 24 horas. Por que tanta violência na nossa sociedade? Uma cultura. Infelizmente, com muita tristeza, eu tenho que lhe dizer, uma cultura de violência. E para acabar com uma cultura de violência, nós precisamos hoje de uma mudança pessoal, individual. Nós precisamos de uma mudança na sociedade e uma mudança também de gestão, uma mudança no governo, com as políticas de governo, para que o governo, com o seu poder hoje, né, e com o seu dever, aplique de fato uma lei belíssima, que é a Lei Maria da Penha, que é uma forma de banir a violência hoje na nossa cultura. O vereador André Bandeira promoveu no último sábado, dia 21, uma caminhada pela Rua do Porto como marco do encerramento das atividades da Semana da Acessibilidade e também do Fórum Municipal Permanente da Pessoa com Deficiência. A terceira caminhada pela inclusão e acessibilidade marcou o encerramento das atividades do Fórum Municipal Permanente da Pessoa com Deficiência e da Semana da Acessibilidade, promovidos pelo vereador André Bandeira. Mais de 150 pessoas participaram da caminhada na Rua do Porto. Diversas atividades aconteceram ao longo do período, várias palestras, a companhia de balé de cegos que se apresentou aqui no teatro, o desfile inclusivo mais uma vez e hoje encerrando essas atividades com a caminhada aqui na Rua do Porto, né? E escolhemos justamente esse dia pelo simbolismo que ele tem. Tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, a busca pela acessibilidade, a busca pela inclusão, não é um dia para a gente comemorar, mas é um dia para a gente lembrar que sempre a gente tem que buscar mais. A caminhada contou com o apoio de outros movimentos, como a campanha Não Foi Acidente. Após duas pessoas inocentes serem atropeladas pelas costas na Marginal Pinheiros, em frente ao Shopping Vila Lobos, e a campanha surgiu através do irmão da vítima e filho da vítima. Ele lançou o movimento Não Foi Acidente para a gente aumentar a pena e condenar quem comete esse tipo de crime no trânsito. Nós precisamos de 1.300.000 assinaturas, né, 1% do eleitorado brasileiro. Ela pode ser feita via papel ou através do site www.naofoiacidente.org, para a gente poder levar para Brasília esse projeto de lei, né, que entra em Brasília já com petição pública. A Associação Piracicabana de Ostomizados também aderiu à caminhada. A participação aqui junto com o Bandeira, que eu já conversei com ele, é importante para a gente divulgar o que é ostomizado
E a nossa associação, que tem a finalidade de ajudar não só os pacientes ostomizados, como os familiares, que ficam num estado de nervosismo muito grande por não saber lidar com o ostomizado e com a ostomia. Participaram também os secretários municipais Sérgio Furtuoso, de Trabalho e Renda, e Francisco de Godoy, de Esportes. Eu estou com o diretor do Departamento Jurídico da Câmara de Piracicaba, Dr. Robson Soares, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre o reajuste do subsídio dos vereadores aqui de Piracicaba. Dr. Robson, há quanto tempo os parlamentares estavam com o subsídio defasado? Existe uma defasagem desde o ano de 2000, né, onde naquela época houve um reajuste dos subsídios, né, que também já vinha defasado de algum tempo, e algo que se mostrou necessário, né, tendo mais de 10 anos sem um reajuste real desse valor de subsídios, houve um consenso dos vereadores da legislatura passada que isso seria necessário, né? Então a gente passou a fazer um estudo jurídico sobre isso e um estudo financeiro também, né, para saber até que ponto isso poderia chegar, enfim, sem comprometer o orçamento da casa. E como que os vereadores chegaram ao consenso de um percentual de 66%? Na verdade, a fixação de subsídios ela deve ocorrer de uma legislatura para outra e os vereadores quiseram respeitar um limite legal que existe na Constituição Federal, que determina que uma cidade com população de 300 a 500 mil habitantes tem que respeitar um limite de 60% dos subsídios dos deputados estaduais. Esse 60% representaria algo em torno de R$ 12.800. Né? Houve algumas propostas, houve discussão, é claro que a gente, enquanto jurídico, não participa do mérito da decisão, mas os vereadores acharam R$ 10.900 algo que correspondesse ao trabalho deles, né? E que na verdade representa de forma líquida perto de R$ 8.000. Né? E o ano passado surgiu o movimento Reaja Piracicaba, inclusive um pouco antes das eleições, e desde o começo vocês estão falando da legalidade, que é impossível revogar esse reajuste, e mesmo assim o movimento insistiu. Exatamente. A gente, é claro que para proceder à fixação desse subsídio, houve um estudo jurídico, um estudo legal do departamento, né, para que não ensejasse nenhum tipo de ilegalidade ou questionamento legal sobre a fixação. Essa fixação ocorreu em maio de 2011, né, exatamente um ano e meio antes das eleições, que é uma obrigatoriedade legal. A Constituição determina que a fixação de subsídios ocorra de uma legislatura para outra, né, mas obrigatoriamente antes das eleições. E isso de fato ocorreu, foi divulgado para a imprensa soube de tudo, né, e divulgou de forma ampla a fixação desses subsídios, e até naquela época não houve nenhum tipo de manifestação. Coincidentemente, 2 meses antes das eleições, surgiu o movimento Reaja Piracicaba, com essa proposta de revogação da lei que determinou esses subsídios. Né? Desde aquela época a gente vinha insistindo de que isso não seria possível por meio de projetos de iniciativa popular, né? E por meio de que a obrigação da fixação de subsídios ela tem que ocorrer de uma legislatura para outra. Né? E a iniciativa da fixação dos subsídios compete privativamente à Câmara de Vereadores. Isso é uma obrigação constitucional. Né? Não há como, nem pela vontade dos vereadores, que isso ocorresse de forma diferente. Inclusive agora a gente vai assistir ao depoimento do Dr. Marcelo Monteiro, que ele é professor da PUC Campinas, e ele vai falar um pouquinho sobre a legalidade desse reajuste. O subsídio subsídio dos vereadores, ele é fixado sempre por votação da própria Câmara Municipal. Este subsídio só pode ser modificado o seu valor, alterado o seu valor por uma próxima legislatura. Ou seja, o que significa isto? Os atuais vereadores, eles não podem mudar os seus próprios vencimentos. Eles alteram os vencimentos para uma legislatura seguinte, ou seja, para os próximos vereadores que serão eleitos.
isto evita qualquer tipo de vantagem pessoal que ele queira obter pelo fato de estar no cargo. Isto é determinado pela Constituição Federal. Nós temos lá no artigo 29 da Constituição Federal alguns limites que a Câmara Municipal pode adotar. Então tem um limite mínimo e máximo em relação ao valor do subsídio de um deputado federal, tendo também como teto o valor de subsídio do prefeito do município e uma porcentagem também da folha de pagamento da prefeitura. Observando estes dispositivos, não há qualquer ilegalidade em aumento eventualmente concedido por gestões anteriores. E os vereadores não têm como alterar o atual vencimento dele, nem para mais e nem para menos. Não tem como se fazer essa alteração na mesma legislatura. Lembrando também que eventuais correções monetárias, isto a própria Constituição Federal prevê, é feito automaticamente de acordo com os índices aí normalmente fixados pelo governo. Mas um aumento real de subsídio ou uma diminuição real de subsídio somente numa nova legislatura e por iniciativa dos próprios vereadores. Então, não existe aí a possibilidade de uma iniciativa popular ou de uma iniciativa de qualquer outra pessoa que seja, a não ser os próprios vereadores, para modificar esse valor do subsídio. Voltando aqui com o Dr. Robson Soares, diretor do Departamento Jurídico da Câmara. Dr. Robson, inclusive esse reajuste, ele se estendeu aos secretários municipais. Exatamente. É competência da Câmara Municipal a fixação dos subsídios, não só dos vereadores, mas também do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. E apesar de, desde o início, a Câmara vem dizendo que está tudo dentro da legalidade, somente na semana passada é que o movimento trouxe um abaixo-assinado e um projeto solicitando essa revogação. Exatamente. A gente fica bem claro que é um movimento político, um movimento de ordem política, que ele foi capitaneado pelos candidatos derrotados a vereadores das últimas eleições, né? E quando eles tomaram a frente disso, tanto que eles questionaram os subsídios dos vereadores, não questionaram os subsídios dos secretários, né? Muito menos do prefeito e vice-prefeito. Então, o foco sempre foi a Câmara de Vereadores. O foco sempre foi atingir os vereadores. E isso a gente vinha alertando desde o começo, de uma forma muito tranquila, de uma forma baseada na legislação em vigor, de que não caberia esse tipo de questionamento, né? Que isso, na verdade, era um engodo. Na verdade, eles estavam induzindo a população a erro em uma questão populista, mas completamente ilegal. Inclusive agora a gente vai assistir a mais um depoimento do Dr. Sérgio Bissoli, que mais um advogado confirmando a legalidade desse reajuste. Muito antes de eclodir a questão da entrega do abaixo-assinado solicitando um projeto de lei de iniciativa popular, eu, como advogado e como ex-procurador-geral, já dizia que esse projeto estava natimorto. Ele nasceu morto porque era eivado de vício de iniciativa, portanto inconstitucional. E mesmo assim, né, eu vi pela mídia, pela imprensa, que o Reaja insistiu na tramitação dele, mas não há possibilidade, porque não existe nenhuma ilegalidade que possa dizer que esse projeto que aprova o subsídio dos vereadores e que foi aprovado na legislatura passada, inclusive, muitos dos vereadores que hoje se encontram na Câmara não estavam na legislatura passada, ele não tem condição de prosseguir por vício de iniciativa, sendo exclusivamente a Câmara que tem que fixar o subsídio, tanto dos secretários como dos vereadores. Dr. Robson, então, para encerrar, nessa legislatura não tem como haver mudança. Não tem como. A lei ela é muito clara nesse sentido, não só a Constituição Federal, mas a Lei Orgânica do Município e o regimento interno da Câmara de Vereadores não permitem que isso aconteça, né? O próprio movimento, nós tivemos numa sessão de segunda-feira passada, o próprio movimento integrante do movimento, que é um vereador da casa, ele reconheceu que o próprio movimento sabia da ilegalidade, sabia da inconstitucionalidade da proposta, né? Mas que mesmo assim levaram à frente, induzindo a população a assinar um termo que eles próprios sabiam
que era ilegal, mas ao mesmo tempo não esclarecia isso para a população. Portanto, se foram mais de 20 mil assinaturas, foram 20 mil assinaturas que sequer sabiam exatamente o que estavam assinando, ou seja, não sabiam que era uma proposta ilegal e se tratava de uma proposta impossível de ser concluída. Mesmo até se os vereadores quisessem revogar o subsídio, isso não seria possível, porque fixação de subsídios, como eu disse para você, só pode acontecer de uma legislatura para outra. Portanto, uma lei que entrasse em vigor hoje só valeria para a legislatura a partir de 2017. Centro de Atenção a Doenças Metabólicas de Piracicaba, o CADME, formado em 2009, realizou no ano passado mais de 2.000 atendimentos e foi homenageado pela Câmara através de moção do vereador Laércio Trevisan Júnior. A entrega da homenagem aconteceu na sala da presidência da Câmara e contou com médicos e enfermeiros da entidade. Grande reconhecimento ao nosso trabalho que há faz anos a gente desenvolve com toda essa equipe, ao mando da enfermeira Karina e de todas as auxiliares. Eu acredito de que as pessoas que se beneficiaram já passaram de umas 1.300 nesses 4 anos que a gente trabalha. Muitos que estavam já em caminho para o centro cirúrgico para amputação, a gente fez um tratamento que deu resultado, porque a gente persistindo no trabalho vê que é possível fazer alguma diferença. É um trabalho clínico, é um trabalho cirúrgico, é um trabalho social e psicológico também. Primeiro, dizer do reconhecimento e do merecimento de toda a equipe do CADME, por tratar de doenças metabólicas, doenças praticamente onde a pessoa chega no fim do poço e procura algo para acreditar e para tentar se salvar. Então é muito importante esse tipo de recuperação, e o tratamento dado no CADME, em Piracicaba, é uma coisa espetacular. O carinho, a atenção, o profissionalismo que existe lá. Então esse é um fato que eu constatei como vereador, membro da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, e por isso nessa noite faço essa homenagem a toda a equipe do CADME. Trevisan, trabalho social acima de tudo. Sem dúvida, saúde pública. Até citar um exemplo do Saponga, que é querido por todos na cidade de Piracicaba, o torcedor símbolo do 15 Piracicaba, que praticamente estava perdendo seu pé e teve uma recuperação que está quase chegando no final. Então é importante isso aí, Piracicaba ter um centro de especialidade do porte que é o CADME. Termina aqui mais um Jornal da Câmara. Esta edição está disponível no www.câmarapiracicaba.sp.gov.br e o link é o TV Câmara. Semana que vem estaremos de volta com mais notícias do Legislativo de Piracicaba. Até lá!